7h07 da manhã. Aliás, a gente falou aqui na popularidade do Dória. O Dória não saiu na pesquisa do Datafolha aí, não, hein? Que deu o Lula com 41%? Caramba. Olha, Cadê a pesquisa do Datafolha aí? pesquisa que balançou a opinião pública, hein? Os petistas estão comemorando muito esse percentual do Lula, né? Que bate o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Segundo turno com uma margem ainda mais alta. A gente tem os números da pesquisa, ó, que foi divulgada ontem pelo Datafolha. Sai o Dória com 3. No segundo turno, o Lula bateria o Bolsonaro por 55% a 32%. Olha só, os números estão ali. Lula, 41%. Simulação de primeiro turno. Lula, 41%. Bolsonaro, 23%. Sérgio Moro, 7%. Ciro Gomes, 6%. Luciano Huck, 4%. Ah, o Dória tá lá, ó. 3%, o governador de São Paulo. E o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que deve mudar o domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro, está com 2%. E o João Amoedo, que disputou a eleição em 2018, está com 2% também. Então o governador tá mal ali nessa simulação, hein? Né? É óbvio que o protagonismo fica para Lula e Bolsonaro e é um índice, pelo que aponta o Datafolha, altíssimo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito alto. São os números do Datafolha que obviamente, o Palácio do Planalto deve contestar, né, tentando ferir a credibilidade ou atacando a credibilidade do Instituto. É um direito que quem defende o presidente tem, não é? É um direito que quem defende o presidente tem ou vice-versa, quem defende o Lula ou quem defende outro candidato. Mas são os números de um instituto, né, já conceituado, põe de novo aí, de um instituto que há muito faz essa aferição, né, de assuntos relevantes, especialmente do cenário político. Então, olha o nosso governador que vem hoje aqui, hein? Ô Dória, toma um cafezinho na única, 3%. O Dória, na lista de trás pra frente, ele está é o terceiro de trás pra frente, não é isso? E na lista natural vem Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes, até o Luciano Huck tá na frente do Dória hoje. E Dória com 3%. Esses números aí devem dar uma desanimada no Dória pra disputa presidencial, hein? Pode ser que ele fique, né, ô Nando Medeiros? Na disputa para o governo do estado de São Paulo. Agora, ele Sérgio Moro isso, né? Já admitiu. O Sérgio Moro, quando o Lula ganhou os direitos políticos de volta, a gente falava isso, mudou, bagunçou o cenário eleitoral. Correto, Nando? Correto. Né? Correto. Pode deixar, Thiago, a imagem lá que a gente vai analisar esses índices aqui. Eu não acredito que o Sérgio Moro saia candidato. O Sérgio Moro não tem pegada política. Não tem. E também ele adotou uma postura de extremo contrassenso. Correto? Inclusive, ele foi um parceiro do presidente Bolsonaro e depois rompeu com o presidente Bolsonaro. Isso não só com o Bolsonaro, mas de uma forma geral. Você romper com quem você caminhou de uma forma assim tão inesperada, a população não vê isso com bons olhos. Vê como traição, né? Vê como traição. É o que está acontecendo com o governador de São Paulo, o João Dória. Ele se elegeu governador na onda Bolsodória e hoje está brigado com o presidente da República. Agora, como comenta aqui o pessoal da família Ruiz, o Lula nem abriu a boca ainda, hein? Verdade. Né? Verdade. O Lula, como ele não tem mandato, ele tem se posicionado numa situação muito confortável para analisar o cenário político. Né? Ele não pode ser cobrado por gestos atuais, mas sim de governos passados, de acontecimentos passados. Então o desgaste dele tá lá antes do governo Bolsonaro. Não é isso? Sim. Então, ele está numa situação muito confortável para avaliar o que está fazendo o Bolsonaro, para avaliar o que está fazendo o Dória, os concorrentes ali. Não é o caso do presidente da República, que está levando desgaste, ainda mais agora com a CPI,
E ontem o negócio quase pegou fogo lá, pegou fogo. né? Então, essa é a toada. E vou falar, hoje, 13 de maio de 2021, que é o dia, né, da abolição da escravatura, né, que vem de 1888, hoje é o dia em que acaba oficialmente o Fique em Casa do Dória. Por quê? O governador saiu da toca, não é isso? Exatamente. Saiu da toca. Hoje ele vem para o interior, ele vem para a região de Ribeirão Preto. Ele vem inaugurar uma creche, já vai inaugurar ou vai dar início à obra na Mário Donegá? Inauguração. Então, aquele discurso... Não, perdão, a creche é inauguração, a obra da creche- Mário Donegá é início. A creche é em Brodowski. É. Mário Donegá, Dumont, é início da obra, que por Isso. sinal é uma obra muito boa, Sim. necessária ali na Mário Donegá. Então, o discurso do Fique em Casa do governador termina oficialmente hoje. Ele sai da toca, correto? Sim. Sai da toca oficialmente. E com ele muita gente vai sair da toca também. Muita gente que estava no dorme office vai lá tirar foto com o governador. Correto? Porque começa a corrida eleitoral. E aí, os caras não querem nem saber se tem Covid, se tem aglomeração ou se não tem. Parece que tá tudo bem, porque o calendário começa a pressionar. Precisa mostrar o que tá fazendo, né? Ou pelo menos fazer de conta que tá fazendo. Então, o governador perde hoje o discurso do Fica em Casa. Ele mesmo sai da toca e isso tem um simbolismo enorme. Sem dúvida. Como é que ele vai pedir pra alguém ficar em casa? Não é mesmo? É. Já não tinha muita moral com aquela história de Miami, né? Agora acabou de... É bom que você tenha alertado as pessoas sobre isso, Lincoln, para as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo no ambiente político aqui do estado de São Paulo e também em âmbito nacional, né? Porque agora as políticas, se bem que o Bolsonaro nunca pregou isso, mas aquela política de, olha, você não pode aglomerar, né? Fique em casa, fecha seu comércio aí, né? Aquele empréstimo mequetrefe que o governo deu e tal, isso aí já acabou tudo. Agora virou o disco. Agora vem inaugurar a obra, vem aglomerar, vem fazer tudo aquilo que não estavam pregando antigamente. Que mandaram você não fazer. E é muito, ou a gente, né, não fazer. Muito bom você ter alertado isso. Hoje... As pessoas saberem o que está acontecendo. Se o governador saiu da toca e vai sair com ele um monte de puxa-saco, um monte de apoiador, só que o governador... Eu tenho informação que vai sair da toca também um monte de gente contrária, viu? Que a popularidade do senhor não anda lá essas coisas não, hein? O senhor tá com 3% na pesquisa do Datafolha. Sim. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Para um governador de São Paulo, uma cidade, um estado dessa pujança, para um sujeito que tá se autodenominando pai da vacina, 3%... na pesquisa do Datafolha, vocês estão fazendo muita coisa errada aí e são profissionais, hein? Politicamente são profissionais, devem saber o que estão fazendo. Então, acho que caiu a ficha e o governador está desentocando hoje. A pesquisa foi feita com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios do Brasil, nos dias 11 e 12 de maio, né? Recente, bem recente agora, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. E o que me chama a atenção com relação a isso também, põe a pesquisa no ar aí, Tiago, por gentileza. E ontem o Jornal Nacional ignorou a pesquisa. Mas já tinha o índice no horário do jornal? Já, essa pesquisa saiu no período da manhã. Já, eles ignoraram ontem a pesquisa do Datafolha. Achei muito estranho isso, inclusive outros veículos de imprensa perguntando à Globo o que aconteceu, né? E não teve resposta ainda. Olha, e sobre a rejeição do governo Bolsonaro, ela bateu o pior índice também. O governo atual, que assumiu o Palácio do Planalto em janeiro, né, de 19, é avaliado como regular por 30% dos entrevistados, percentual maior do que os 24% de março. 1% não opinou. A nova rodada do Datafolha mostrou também um caminho pedregoso para Bolsonaro em sua já anunciada tentativa de reeleição em 2022. Segundo o Instituto, 54% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Isso é uma rejeição nunca vista grande ao presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula, seu principal adversário, lidera a corrida para a presidência.
O petista, que se livrou das condenações na Operação Lava Jato, conta com margem confortável no primeiro turno e venceria o atual presidente na segunda etapa do pleito. A série histórica da pesquisa mostra que de dezembro para cá, a popularidade de Bolsonaro derreteu. A fatia de ótimo ou bom, que no último mês de 2020 atingiu o recorde de 37%, foi caindo paulatinamente até chegar ao atual patamar de 24%, uma queda de 13 pontos percentuais. A aprovação a Bolsonaro recuou 6 pontos e chegou a 24%, a pior marca do mandato. Nessa mesma toada, o grupo dos que consideram o governo ruim ou péssimo, que em dezembro correspondia a 32%, cresceu sucessivamente até atingir os atuais 45%. O presidente já se posicionou sobre essa pesquisa? Já comentou essa pesquisa? Ontem né? ele fez um pronunciamento, né? Ele falou que nem Deus, só Deus tira ele da cadeira. Exatamente. Falou de novo. Voltou a falar sobre as cédulas, né? A Bia Kicis, que entrou com o projeto na Câmara Federal, né? Para que precisa de 2/3 na Câmara Federal e também no Senado para passar. E aí tem que ser até outubro desse ano para dar tempo para a próxima eleição. Ele voltou a falar sobre essa questão, mas não se pronunciou sobre a pesquisa. Pelas redes sociais, os bolsonaristas discutindo muito com relação a essa pesquisa, a credibilidade do Datafolha e os petistas comemorando. As pessoas podem opinar livremente, né? Claro. Por exemplo, o Arlindo Galvão está escrevendo aqui, dar ênfase ao Datafolha, ele sorri aqui, né? Maurício Luna, só os otários acreditam na pesquisa. O Silvio Mauro Torres diz que vota Bolsonaro. A Thaís Cristina diz, eu não acredito no Datafolha, porque em 2018 o Haddad estava em primeiro lugar, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Eu não me lembro de ver o Haddad em primeiro em 2018, não, porque o Bolsonaro foi um tsunami nas urnas em 2018. Né? Do início da campanha ao fim. O Lincoln a calça apertou mais pro Dória, escreve o Márcio Pena. Mais? Né? O Silvio Paulo Ricardo, voto auditável. Né? Os caras pálidas não querem nem ouvir falar, que é o voto, né, manual, Por não é cédula, isso? isso. Que o presidente vem falando muito sobre isso. Exatamente. Acredita ou não, né? É uma questão pessoal. Agora, é um instituto tradicional, né? Ninguém vai aqui pegar o Datafolha e jogar no lixo como se fosse um instrumento de manipulação. Se você resgatar as pesquisas, o Datafolha tem pesquisa do Bolsonaro na frente também. Então aquela lá, ela valia? Né? Tem pesquisa com o Bolsonaro em primeiro. Eu pergunto a Praxec, o seu principal instituto de aferição, de pesquisa, não é? Seu principal instrumento de aferição. Então, no campo político, a discussão ela vai existir sempre. Mas são números impactantes. Impactantes. Lula, 41% e Bolsonaro, 23%. Ô Lincoln, quero te fazer uma pergunta. Pois não. Quando o Bolsonaro fala o seguinte, só Deus me tira da cadeira, é uma ameaça? Todos entendem como tal, né? Porque fica um tom de ameaça. Sim, não mas fica, essa não é a primeira, né? E essa acho que é a mais suave Mas- que ele andou fazendo Mas já, né? eu tenho avaliado ele dizer isso em todos os eventos, todos os discursos dele e tal. E a gente sempre lembra 64, né? Porque muita gente fala que foi golpe, tem gente que discorda e tal. Se você for analisar friamente o que aconteceu, nem golpe foi, mas os militares assumiram o poder. E essa época causa calafrios em muita gente, né? Isso também é uma questão muito mais densa para a gente discutir aqui. Só que, avaliando isso, né, só Deus me tira da cadeira, eu não sei se ele está falando da vontade popular, das urnas, né, a vontade de Deus nas urnas, do povo nas urnas, ou se ele está ameaçando um golpe de Estado, né? Não, a E voz fica do muito povo ruim, é né? a voz de Deus, né? Então o povo vai representar Deus nas Olha, eleições para se for reeleger isso, ou não, né? Se for isso, tudo bem. Talvez seja melhor qualquer político deixar Deus fora disso. O Bolsonaro a Donald Trump. Vejam o que aconteceu com o Trump, né? O Trump ele conseguiu se manter em apenas um mandato. E quem tá na máquina perder a eleição é porque foi muito mal, viu? Foi muito mal. Quem tem o poder, né, a caneta na mão, quem tá no governo, perder uma eleição é porque o cara foi mal. E o Donald Trump caiu com a mesma linha de raciocínio que o Bolsonaro adotou.
O Donald Trump? Pandemia e principalmente a resistência dele em querer colocar para debaixo do tapete ou ignorar o que aconteceu com o George Floyd. Exatamente. Não é isso? O movimento negro que saiu dos limites norte-americanas, ganhou o mundo. Então foram dois fatores preponderantes. Então a história, ela tá dando um exemplo pro presidente Bolsonaro. E ela tá muito recente. Tá na memória ainda do mundo, né? Esses números, ao invés de atacar, tentar descredibilizar, eu tenho a impressão que devem gerar muita preocupação, sim. Muita preocupação, sim. Porque nunca se viu a